E a gente voltou, eu acho que como a gente estava conversando com a irmã que voltou da Rússia, para gente que volta de um lugar onde tem tanta carência, tanta necessidade e as pessoas precisando conhecer o amor de Deus, e a gente sabendo a resposta disso, a gente começa a ficar incomodado. A gente começa a olhar para as circunstâncias e pensar assim, para que Deus nos salvou? Eu estava olhando aqui no boletim, e logo no início está escrito aqui, nossa missão é ser discípulo para fazer discípulos. E é uma verdade, irmãos, muito grande. Por quê? Porque quando Jesus, eu tinha separado ontem algumas coisas que eu e o Carlos temos conversado e tem nos incomodado, sabe? O Beth, pega o óculos da mãe, fazendo um favor. A coisa tá meio feia. Eu já não tenho mais os 25, irmãos, já passou os 25. Não, o outro. Não, o outro da caixa branca. Em Lucas 6, no versículo 12, do 12 ao 16, ele fala assim, naqueles dias, retirou-se para o monte para fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Quem sabe o que significa a palavra apóstolos? Não deixa de ser um servo de Deus, mas são as pessoas que foram chamadas para fora do total do rebanho para poder conduzir essas pessoas. Então, naquela época Jesus separou 12 para estar junto dele, para trabalhar com ele. E aí vem falando um pouco, e quando amanheceu, chamou os seus discípulos, escolheu 12, dentre eles quais deu o nome de apóstolos, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que tornou traidor. Por que Deus escolheu aqueles homens? O que tinha de diferença naqueles homens? Não, José, você não é válido. Por que Deus chamou aqueles homens? Por que vocês acham que Deus chamou aqueles homens? Porque eles eram melhores do que os outros? Por que Deus chamou aqueles homens? Alguém sabe? Qual era a característica mais forte daqueles 12 que Jesus chamou? Ninguém pode nem chutar, nem ter uma ideia. Eles eram simples, mas por serem simples, eles tinham uma característica muito forte. Ninguém imagina? Eles não estavam mais próximos de Jesus do que os outros? Não estavam? Eles não tinham passado mais tempo com Jesus do que os outros? Você pode falar para as outras pessoas daquilo que você conhece delas, não é? Se você vai apresentar para alguém uma outra pessoa que você não conhece? Não. Se você for apresentar para alguém daquela pessoa que você não conhece, você vai falar, esse é fulano que fulano me apresentou. Não é assim? Só que Jesus quer essa intimidade com a gente para que a gente possa falar dele, não porque a gente ouviu falar dele, mas porque a gente conhece ele pessoalmente. E essa era uma das características que estavam com aqueles 12.
Agora nós vamos voltar para trás. Marcos 4, do versículo 10. Aqui vem a explicação das parábolas. E os apóstolos estavam perguntando assim para Jesus: por que o senhor explica por parábolas? Porque o que Jesus tinha para explicar era tão profundo, que se ele explicasse naturalmente, as pessoas não iriam entender. Então, ele tinha que explicar por parábolas. E aí ele vai falar, vocês já conhecem o texto, que ele vai falar que eles foram para semear, algumas sementes caíram em terra rochosa, algumas caíram em terreno arenosos, até aquelas que caíram em terreno frutífero e foi produzido, né? Lá no versículo 20. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Logo depois disso, ele vem falar sobre a parábola da candeia, que ela veio para iluminar. Só que ele falou para ela: se você não pega uma candeia e põe debaixo da cama, você põe num lugar mais alto para ela poder iluminar, não é? Nós somos portadores dessa semente de Deus. Se nós ficarmos escondidos, essas sementes vão ficar espalhadas. Os agentes naturais, como o vento e as outras formas de propagação dessa semente vão acontecer? Não. Então, a pergunta é: onde nós estamos? Nós temos que propagar essa semente. Nós somos discípulos e fomos chamados para formar discípulos. Então, aonde nós estamos? Nós vamos levar essa semente para quem, quando, como? Nós vimos comentando uma coisa muito séria, eu e o Carlos, no caminho, sabe? A igreja no Brasil, de uma forma geral, ela cresceu. Ela se tornou uma igreja forte, né? Tem várias pessoas. Hoje você vai num lugar, se tiver umas 10 pessoas, pelo menos umas 3 ou 4 são cristãs. Mas o que tem significado dentro do contexto econômico e da situação que nós estamos vendo nos dias de hoje? O que tem significado no nosso mundo aí fora? Qual é a diferença que esses 4, 5 que são cristãos têm feito no meio dos 10, do total de 10, 12 que não são? Tem muita diferença. Será que, se a nossa condição, se nós vivêssemos de uma forma diferente, se nós fôssemos discípulos, como Jesus está nos mandando ser aqui, o Brasil estaria na situação que hoje ele está? É falta da presença da igreja dele fazendo diferença? E uma das coisas que a gente tem visto é que as pessoas estão carentes de amor, sabe? As pessoas estão precisando ser amadas. As pessoas estão precisando ser abraçadas, ser trazidas para perto, para ser ouvidas, para chorarem perto dela, perto da gente. E muitas vezes isso não acontece. Mas Jesus separou os apóstolos. E ele falou para eles que eles tinham que o quê? Dar fruto. Ah, mas fruto é uma igreja cheia com 3.000, 4.000 pessoas? Não. Fruto é você ver vidas que realmente têm paixão por Jesus e elas querem se multiplicar. Na época que eu saí para o campo missionário, todo mundo tinha uma preocupação muito grande. Ai, a gente precisa formar obreiros para esses obreiros irem e falar da palavra de Deus. Aí foi criada uma elite evangélica,
onde só falava da palavra de Deus aqueles que eram consagrados. Mas Jesus chamou a todos nós. Todos nós somos chamados a propagar a palavra de Deus. Todos nós somos chamados. É claro que alguns vão se preparar melhor para exercer um ministério com mais eficácia. Mas todos nós, irmãos, ser discípulo e fazer discípulo é uma ordenança. Então, isso que eu estou falando, Jesus estava falando alguma coisa novo para nós? Não. Se a gente for lá para Atos 2, qual era a característica da igreja que crescia naquela época? Vamos lá. Eu gostaria de um irmão voluntário lendo Atos 2, de 42 a 44. Quem poderia? Alguém pode ler para nós? Então tá. E Atos 2, de 45 a 47. Pode ler. Isso, fazendo favor. Então, a paixão deles naquele início, do fervor da igreja, do início da igreja, era tão grande que eles não queriam nem mesmo se separar. E o que estava sendo visto naquela igreja do início era um amor por Deus muito grande, que as outras pessoas olhavam e eles não precisavam nem pregar. Aquelas pessoas que olhavam e viam aquilo, elas desejavam, elas vinham. Elas vinham e falavam, não, eu também quero fazer parte. Vocês lembram mais para frente em Atos que vai dizer que numa pregação, o número de pessoas que se converteram? Sabe por que todas aquelas pessoas se converteram? Porque eles viram naquele grupo de pessoas uma diferença muito grande. Então a minha pergunta, hoje, as pessoas que estão em volta de nós, elas estão vendo uma diferença muito grande? Ou nós somos iguais a qualquer pessoa do mundo que está em volta delas? Qual é a diferença que existe entre nós como cristãos e aquelas pessoas que estão perto de nós? Se alguém olhar para nós hoje, eles vão desejar ter Jesus no coração deles? Ter o temor de Deus? Porque eles estão vendo algo diferente em nós? Mas isso é o que estava acontecendo na igreja de Atos. Qual é a diferença da igreja de Atos para a igreja de hoje? Qual é a diferença entre o que nós ouvimos ali no livro de Atos, de 42 a 44, e o que está acontecendo hoje? Alguém pode continuar lendo Atos para nós? De 44 a 47. Então, seja onde for que nós estivermos, isso faz diferença, irmãos. Se as pessoas leem a Bíblia na nossa vida, uma das coisas que quando a gente estava fora, num país fechado, uma das nossas maiores preocupações era, eles estão lendo a Bíblia na nossa vida? Eles vão desejar Jesus pelo que eles estão vendo em nós? Essa era a nossa maior preocupação, porque a gente não podia sair abrindo a boca e falando de Jesus para eles, porque era proibido. Mas a nossa maior preocupação, eles podem ler Jesus em nós? E a minha pergunta, é só lá fora que tem que acontecer isso? Hoje nós estamos passando dias difíceis, que se você fala que é cristão, hoje não significa nada. Porque o cristão faz tudo o que o não cristão faz.
Então, qual é a diferença entre nós e aqueles que estão no mundo? A própria Bíblia diz que eles contavam com a simpatia e que eles não precisavam nem abrir a boca, Deus ia acrescentando, ia trazendo aquelas pessoas que sendo salvas. Quando eu voltei do campo missionário, e os últimos anos que a gente está de volta no Brasil, quem me conhece sabe que eu não sei ficar quieta. E me colocaram para trabalhar com treinamento. Ótimo, vou trabalhar. Só que eu não sou muito de passar a mão na cabeça. Eu sou de pegar e falar, vamos fazer, nós estamos aqui para aprender, nós vamos aprender. E hoje, muitas pessoas não querem fazer isso. Sabe por quê? Porque tem um preço. Muitas vezes você ter que se colocar para as pessoas, amar as pessoas, ser resposta de oração para as pessoas, às vezes significa algumas coisas que vão doer para você. Mas isso é o cristianismo. Isso é fazer diferença. E uma das coisas que nos trouxe de volta do campo missionário foi minha mãe, que está com 90 anos, está debilitada, já está entrando num processo, já entrou num processo de Alzheimer, tem sido difícil. E quando está aqueles momentos de crise assim difícil, a minha maior preocupação tem sido, Deus, mesmo nessa situação, eu tenho que glorificar o teu nome. E as pessoas têm que ver que o teu amor está na minha vida, seja de que forma for. Por mais difícil que tem sido, as pessoas têm que saber que eu voltei porque eu tenho um compromisso com a palavra do Senhor e porque a Bíblia me ensina a honrar pai e mãe e eu tenho que cuidar. Então, se você perguntar para nós qual seria o lugar que nós gostaríamos de estar, nós estaríamos de volta no campo missionário. Mas aquilo que nos trouxe é muito maior do que é um testemunho que a gente precisava dar como filhos. E aonde nós estamos, gente, é um desafio. Não significa que vai ser fácil. A Bíblia não está falando que aqui em Atos foi fácil. Quantas vezes os discípulos foram presos? Se vocês lembram Paulo cantando louvores, Paulo e Silas cantando louvores lá na prisão, e a prisão se abrindo, e o carcereiro que estava ali ouvindo da palavra de Deus se convertendo. Por que não acontece isso hoje? Não tenho todas as respostas, irmãos, mas é uma pergunta que está dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Aí um outro texto que mexe demais e que me preocupa é em Pedro 2:11. Olha lá. Irmãos, eu não estou pregando para os irmãos. Isso é uma coisa que vai para mim também. É um desafio para mim. Porque a vida cristã é um constante desafio dia a dia do que tem que acontecer. Então, quando a gente pensa que a gente aprendeu muito, que a gente sabe tudo, cuidado. Porque aí a gente vai cair. Porque todo dia na vida cristã a gente tem uma coisa nova para aprender. Todo dia na vida cristã tem um novo desafio. Tá? É fácil você cuidar de uma pessoa idosa? Não, não é. Porque elas ficam teimosas, elas ficam difíceis. Mas é lá que o nosso amor é provado, onde você tem que amar numa circunstância muito difícil. E você tem que mostrar esse amor de uma forma prática. Então, quando você tem uma situação, um patrão que é terrível, que vive te machucando, você mostrar amor para ele, mesmo quando você tem vontade de, sei lá o que, sentar a mão, falar alguma coisa que é um absurdo, né? Mas Deus ensinou o princípio dele, a palavra dele, então tem que fazer diferença. Nós temos que acreditar que essa palavra faz diferença. Aí está lá, amados, exortos como peregrinos e forasteiros que sois. Aí a pergunta, nós somos dessa terra como cristão? Não. Nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco o que vai acontecer?
nós vamos embora. Nós vamos, louvado seja Deus, para um lugar melhor do que esse, muito melhor. Mas, qual é a diferença que nós estamos fazendo? Olha lá. Que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo em exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Então, dia a dia um desafio muito grande para nós, irmãos. Nós não falamos só com palavras. Meu filho volta da escola e ele falou assim: mãe, mas eu já falei de Jesus para meus amigos, eu quero converter meus amigos, mãe. E a gente fala para eles: você não converte ninguém, meu filho. Quem converte é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer é ser essas sementes que são lançadas. Nós somos essas sementes, para que as pessoas possam vir para Jesus. Irmãos, é um desafio. Eu voltei e olhava para a situação onde nós estamos morando e pensava assim: Deus, como é que eu posso fazer diferença nessa comunidade? Eu não aceito que a coisa seja desse jeito. E começou a vir muitos chineses e taiwaneses para onde a gente mora, para abrir comércio, para fazer as coisas. E eu falava assim: eu quero de alguma forma entrar lá e falar de Jesus para eles. Mas como? Eles são uma comunidade fechada. Eles não têm amizade com ninguém. Você não tem como entrar. Aí eu falava para as meninas que trabalhavam com eles: olha, eu vou te arrumar o Novo Testamento em mandarim e você dá para eles de presente. Elas falam para mim: eu não. Eu falo: não, você tem contato com eles, eu não posso dar porque eu não estou perto deles. Aí, independente de qualquer coisa, eu comecei a orar. Eu falei: Deus, eu quero uma forma de entrar em contato com esse povo e fazer diferença na vida desse povo. Um dia nós estávamos na escola, bateu lá na porta e um deles veio perguntar se a gente não dava aula de português para estrangeiro. Eu falei pro Carlos: eu já dei antes e eu vou falar que nós vamos dar. E o Carlos falou: você é doida? E eu tinha dado realmente antes, tinha todo o material. E aí a gente não tinha autorização para dar no prédio que a gente estava naquela época. Mas eu comecei a dar em casa e nós submetemos a autorização da franquia para poder dar aula de português ali. O que era humanamente impossível acontecer, mas aconteceu e eles permitiram. Aí nós começamos. Aí veio 1, veio 2, veio 3. Eu sei que no fim nós estávamos com 4 dando aula. E nós começamos agora, não tem muito tempo, nós começamos a entrar no meio dessas comunidades e trabalhar com eles, ajudar dentro da adaptação deles no Brasil. Eles já estão começando a falar o português, já estão começando a se virar. Mas, irmãos, Deus responde a nossa oração, até nessas coisas pequenas. Às vezes nós somos tímidos para falar para alguém de Jesus. Mas se nós pedirmos, o Espírito Santo cria uma situação que nós vamos falar sem a gente perceber. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo fala que ele nos assiste nas nossas fraquezas. Porque é ele quem nos ajuda a fazer essa diferença. Quem está mais interessado nessas vidas serem salvas do que ele mesmo? Ele está interessado. Ele só quer achar disponibilidade em nós para trazer essas vidas para eles. Em outubro do ano passado, nós começamos a orar e pedir: Deus, nós queremos nos preparar, porque mesmo na nossa idade, no futuro, nós queremos voltar para o campo, fazer diferença no campo. E começamos a orar e Deus começou a mostrar coisas diferentes para a gente fazer. E a gente começou a entender que o método de missões que é usado hoje talvez não seja o único e não seja o mais eficaz, que tem outras formas da gente poder entrar e fazer. Irmãos, quando você pode ouvir a voz de Deus e sentir e ver Deus assim, mostrando passo a passo o que fazer, porque o nosso coração tem que estar junto com o dele. O nosso coração tem que fazer as coisas porque a gente ama ele. Mesmo que
seja você levantar de manhã e você falar, não, eu vou levantar de manhã, eu vou tomar café porque senão eu morro se eu não comer, isso não é a razão. A gente vive para respirar, a gente não vive para o louvor dele. Então tudo que a gente faz tem que ser ele, gente. Não dá a gente parar e pensar, não vou fazer, não vai acontecer. Tudo é por ele e para ele. Porque a própria Bíblia diz que tudo é por ele, para ele, e todas as coisas foram feitas para ele. Então, nosso desafio hoje é pensar dentro da palavra de Deus, como eu posso fazer diferença onde Deus me coloca. Alguns vão ser colocados para influenciar um grupo de 30 pessoas. Outros vão ser influenciados por um grupo de 300. Outros vão ser para um grupo de milhões. Mas Deus vai usar cada um de nós no círculo de influência que nós estamos. E isso faz diferença. Irmãos, é minha experiência. Eu não sou super cristã, não sou. Sou uma pessoa como cada um de vocês, como qualquer um de vocês. A diferença que faz é a gente perguntar para ele, o que você quer que eu faça hoje? Qual é a diferença que eu posso fazer hoje? Às vezes, irmãos, até cumprimentar uma pessoa que você acha que é carrancuda, que não vai se abrir, que não tem nada, do teu lado vai fazer diferença. Pode tentar experimentar para você ver, porque as pessoas estão carentes de amor. Uma palavra, um sorriso faz diferença e abre a oportunidade para você falar do amor de Deus. É o que a gente estava falando. Vamos louvar a Deus pelo que Ele é. Poderoso, Ele é Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Mas o que Ele é para mim? Se eu tiver que contar para alguém de quem Ele é para mim, como é que eu vou contar? Ele é pai, Ele é amigo, Ele é um sorriso. O que Ele é para mim? Ou você está com problema com Ele e Ele não é nada para você. Fala para Ele. Ele está até feliz de você falar com Ele que ele não é nada, que você está preocupado, que você não tem essa comunhão com Ele, que você não entende. Porque Ele quer. Sabe, Ele tem prazer em poder ter essa comunhão e estar em comunhão com você. Então eu queria deixar esse desafio para nós. Qual que é a diferença que nós vamos fazer hoje aonde nós estamos? Nós precisamos de ajuda para fazer essa diferença? Ou nós não estamos fazendo essa diferença porque nós não percebemos que nós podemos ser a influência onde nós estamos? Então, qual é a razão que isso não está acontecendo? Essa é a minha pergunta. Por que que nós não estamos fazendo diferença onde nós estamos? Olá, irmãos. Como já falamos no início, eu sou o Carlos e a minha esposa Tereza, ok? Agora é a vez do Carlos, tá bom? Antes de botar o PowerPoint para funcionar, legal de Bíblia. Vamos lá abrir em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então veja lá, Paulo, dizendo que já está crucificado com Cristo, e ele vive. Não mais Paulo, mas Cristo. Então, a minha filha, por exemplo, está querendo fazer psicologia, né? E aí ela estava em algumas crises, né? Pensando, o que eu vou fazer? Pai, não sei, acho que eu vou fazer. Eu quero ser uma cantora e vou cantar, fazer muito sucesso e tal. Aí vou comprar uma chácara para você e tal, para a mamãe. Aí depois ela pensou, falou, não, agora eu vou fazer comércio exterior, é isso? Não. Relações internacionais, Aí falou, não, vou fazer relações internacionais, tal, não sei o que e tal.
Aí, e a gente falando para ela, ó, Beth, você tem que orar, né, buscar a Deus, ouvir a Deus, ver o que Deus quer que você faça, né, da tua vida. Porque Deus fez você, e Deus sabe o que é melhor, e sabe como é que você vai levar mais glória ao nome dele. E Deus, quando faz uma pessoa, Ele coloca no coração da pessoa uma coisa bem legal para ela fazer. Uma coisa que ela vai se sentir bem fazendo, né, ter alegria para fazer. E aí une o útil ao agradável. A pessoa faz uma coisa bem legal que ela gosta de fazer e serve a Deus, fazendo aquilo que Deus colocou para ela fazer. E aí, através desse serviço, que para Beth, até agora, né, Beth? Você está discernindo que vai ser psicologia, né? Aí você vai poder servir a Deus na psicologia, né? Porque a Beth já disse que tem um chamado missionário, né? E aí a gente acha que é legal ter um chamado missionário, mas se preparar, né, com uma profissão, né, com uma habilidade, dentro daquela coisa que Deus deu para ela, né, fazer, e de tal forma que ela possa ser um instrumento de Deus, valoroso, útil, né, nas mãos de Deus, para levar a mensagem dele. Então Paulo aqui, ele falou, Cristo vive em mim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente tem que buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Tá legal? E Tereza e eu estamos nesse processo. Assim como Jesus, né, veio e ele fazia as obras que o Pai dava para ele fazer, e Jesus falava as palavras que o Pai dava para ele falar. Então, se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso mestre, nosso Senhor, ele dependia do Pai para fazer todas as coisas, nós também. Jesus gastava tempo a sós com o Pai e recebia do Pai as orientações daquilo que ele deveria fazer. E nós também assim deveríamos proceder, ok? Então, Tereza e eu estamos passando por algumas uma nova fase em nossa vida, né? Como a Tereza já falou, nós voltamos do campo e estamos no Brasil, e aqui estamos servindo a Deus nessa nova nesse novo tempo, né? Então eu vou passar para os irmãos algumas coisas que a gente tem feito, tentando discernir a vontade de Deus, né? E seguindo o caminho que nós cremos que Deus tem mostrado para nós. É onde eu aperto? Aperto para cá, aperto para cá, aperto para cá. Vem? Para aqui. E mostra para onde? Legal. Funcionou. Obrigado. Então, amar a Deus em primeiro lugar. Então, eu lembro um tempo atrás que essa figura aí era provocativa, né? Os evangélicos do Rio de Janeiro estavam tentando levantar um movimento para derrubarem o Cristo Redentor, porque era um símbolo católico e eles não estavam gostando muito e tal. Mas quando na época isso aconteceu, eu estava lá no norte da África. E aí eu pensei, não, poxa vida, o que é isso? Estou aqui no mundo muçulmano, eles querem tirar um símbolo cristão espetacular, né, do meu país, e graças a Deus não deu certo, né? Continua aí, né, como um símbolo do Brasil, né? E aí nós podemos ver Jesus, né, de braços abertos, né, querendo alcançar as pessoas. E eu lembro do David Bonk, Ronald Bonk, é um evangelista alemão, e ele falou o seguinte, eu li um e-mail desse há uns 3 dias atrás, ele estava falando o seguinte, o caminho estreito é de fato estreito, e o mundo apresenta um caminho largo, né? Mas no caminho largo, bem no meio do caminho largo, nós temos a cruz de Cristo para sinalizar o caminho certo. Então, é verdade, o mundo é um caminho largo que muitos passam por ele, né? Mas nós, como igreja, como servos de Deus, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus Cristo, nós nos colocamos, né, como filhos de Deus no caminho, no meio do caminho largo, por onde muitos passam, né, no nosso trabalho,
na faculdade, na escola, onde quer que nós estejamos, para sinalizar para as pessoas o caminho certo, tá bom? Então, buscar a comunhão com o Senhor é extremamente importante. Você precisa gastar tempo a sós com Deus, precisa amar a Deus em primeiro lugar, e como Teresa falou, não é? Ouvir a voz de Deus, gastar tempo com o Senhor, né? É muito importante. Eu tenho falado para os meus filhos o meu segredo, né? O meu segredo é que eu, a cada manhã, né, a cada dia, né, eu busco a Deus bem cedinho, né? Tem pessoas que buscam a Deus de noite, tem pessoas que buscam a Deus no meio do dia, tem pessoas que buscam a Deus andando de ônibus, né, a caminho do serviço, ou do trabalho, ou da faculdade. E para mim funciona buscar a Deus bem cedinho, antes das pessoas começarem a fazer barulho, né? Mas independente do teu método, você precisa buscar a Deus. E aí ser transformado por Deus, a semelhança de Deus, a cada dia. E cultivar intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. De tal forma que as pessoas possam olhar para você, né, e ver uma diferença. Lá na África, a gente não queria levar mais uma religião, né? A gente queria levar a Jesus, né? A religião muçulmana é muito boa, é uma das melhores do mundo. Eles oram 5 vezes por dia, dão esmola, né? Eles têm um sistema religioso muito bem organizado, é impressionante. Eles não precisam de mais uma religião, mas eles precisam da vida, né? Da vida que só Jesus pode dar. E essa vida você precisa buscar a cada dia, para que ela se torne real, viva, né, em você, e outras pessoas possam ver em você e desejar essa vida, tá bom? Família, o que nós estamos fazendo? Estamos servindo ao Senhor. Os muçulmanos, eles não fazem separação entre religioso e secular. Para eles é tudo uma coisa só, né? Eu acredito assim também, né? Eu não sou muçulmano, mas eu acredito que independente do que você faça, você tem que andar com Deus, tá bom? Nesse sentido, tá? Então, nós estamos trabalhando numa escola de idiomas, temos contato com a comunidade, temos tido experiências em falar do Senhor e testemunhar do reino de Deus. E também, né, nessa escola nós estamos com algo de ajudar no nosso futuro financeiro, vamos dizer assim, né? O custo de vida tem subido, né? Temos novas responsabilidades para cumprir, né, financeiras, e aí temos buscado, e queremos que Deus nos abriu essa porta nessa escola de idiomas, né? E isso nos deu oportunidade para estarmos mais inseridos na comunidade, né? Isso tem sido legal. Filhos, responsabilidade dos pais é ensinar a palavra de Deus. Então a gente tem um hábito de estar junto, especialmente na hora das refeições. E é uma hora que a gente abre o verbo, a gente fala sobre tudo, absolutamente tudo. Nada é proibido quando nós estamos em família e a gente discute coisas espetaculares, todos juntos, ali trocamos palavras, o diálogo é aberto, é permitido fazer perguntas as mais radicais ou não radicais possíveis. A Beth e José aqui estão ali, vocês podem perguntar para eles, eles fazem algumas perguntas espetaculares, a gente dialoga abertamente e a gente troca experiências e a gente passa então os princípios da palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Eu estava conversando com
um colega meu, por e-mail, e estava conversando a respeito disso com o pastor Jurandir também. É importante a gente passar os princípios bíblicos todo dia, né, para a nova geração. A Bíblia fala todo dia você passar os ensinamentos da palavra de Deus, para não esquecer deles, né, dia e noite. Transmitir os ensinamentos, os princípios da palavra, os mandamentos. Não se esquecer dos mandamentos. Porque se você não transmitir para os seus filhos, eles vão crescer e o mundo aí fora não vai passar para eles. Tá? E aí eles vão crescer e não vão ter os princípios. É vocês, sou eu, somos nós que devemos passar os princípios para os nossos queridos, tá bom? E as pessoas com quem temos relacionamento. Então, na hora da refeição, vocês podem ver ali a Dona Maria, à direita, né? Ela está na cadeira de rodas. Como Teresa falou, ela está com Alzheimer. Então, temos esse privilégio de cuidar de Dona Maria, né, em nossa residência. Aí tem a Beth e o José ali. Aí tem uma família de missionários. Nós recebemos também missionários que passam pela nossa casa, damos aconselhamento para eles, orientação. Pessoas com vocação missionária também vêm conversar conosco para ouvir conselhos, orientação, buscar ideias, alguma experiência que a gente tenha, né? Então a Beth está indo já para a escola, ela está no 3º ano que vem ela vai estar na faculdade, se Deus quiser, tá bom? A Beth vai fazer o vestibular fim de semana que vem, não é, Beth? Vai fazer para psicologia na Unesp, né? Ela já fez o Enem, agora vai fazer o vestibular para a Unesp. E o José, com o gatinho ali, eu até perguntei para ele: José, você não quer fazer veterinária? O José acha que não sei e tal. Ele gosta muito de animais, mas também gosta de tecnologia, robótica, essas coisas, informática, videogames. Então ele está meio assim, está descobrindo, né, as coisas, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. E o Ministério do Trabalho, a gente segue junto com todos os demais, sem dividir muito. O MF não é Massey Ferguson, não. É a abreviatura de Mahjub e Fátima. São nossos amigos lá no norte da África. E eles estão ali naquele local onde eles se converteram, lá em Laayoune. Fica no sul de Marrocos. Não é longe das Ilhas Canárias, mas é no continente africano, tá bom? E eles precisam de oração, precisam de visitas. Esse ano eu não consegui visitá-los, não tivemos folga financeira para ir até lá. E a gente troca mensagens pelo celular e pelo Skype. Como a Teresa falou, temos os taiwaneses, aulas de português, oportunidade de testemunhar. Outro dia eu estava dando aula de português para um taiwanês, aí a palavra em português era: nossa, você chegou atrasado, mais uma vez. Aí eu tive que explicar para ele isso de uma oportunidade, né? Falei o background em torno do nossa, de Nossa Senhora, né? Nós somos país católico e tal. Aí aproveitei e aproveitei a oportunidade para explicar para ele a diferença entre os católicos no Brasil, da Nossa Senhora Aparecida, né? E os evangélicos, né, os cristãos protestantes, que não têm essa admiração, vamos dizer assim, pela Nossa Senhora, né? E aí expliquei para eles, falei de Jesus para ele e tal, foi uma oportunidade. E no dia a dia a gente tem testemunhado também, tem encontrado pessoas na escola, fora da escola, né, por onde a gente vai. E na escola de idiomas, a gente tem orado pelos funcionários, alunos, familiares, conversado com eles também. Semana passada eu tive uma oportunidade de uma entrevista de 15 minutos na rádio de Bebedouro. E aí me pediram para falar sobre o Halloween, né? Que a gente trabalha numa escola que ensina o inglês dentro da cultura americana, né? E aí, quando eu estava falando sobre o Halloween, eu falei que uma das explicações históricas
a celebração do Halloween, não é? É que vem dos celtas, as tribos celtas, não é? E eles tinham uma celebração ligada ao Deus da morte, né? Aí eu aproveitei o gancho e falei do Deus da vida, que é Jesus, que eu falei que eu sou seguidor de Jesus, não é? E falei que Jesus é a vida, e eu prefiro a Jesus, né? Então foi mais uma oportunidade para falar, e foi ao vivo na rádio, e Deus me deu coragem para falar sem tremer muito, né? E aí eu falei. E aí falando de Jesus com pessoas fora da escola também, a gente tem falado. Então, aí em cima lá está Marjub e Fátima, eles vivem no norte da África, ali na cidade de Laayoune. Não tem igreja lá, é proibido ter templo, e estão ali na casa deles. Eles eram vizinhos nossos, agora nós estamos no Brasil, e eles gostam muito quando alguém vai visitá-los e lê a Bíblia com eles, né? Tem em torno de 7 cristãos, né? Numa cidade de uns 150 mil habitantes. Então, é uma situação complicada num contexto muçulmano, onde não é permitido a expressão cristã dos cidadãos marroquinos, dos cidadãos desse país. E ali, na foto de baixo, lá está a Tereza. Esse é um avião. Esse será que é um avião? É um helicóptero. Estão viajando para Taiwan? Não, perca o próximo capítulo. Então, ali embaixo tem a foto ali. Tem 3 taiwaneses e Tereza, que ensinava para eles. E são esses que foram para Taiwan. Estão indo amanhã. A Isabel, a da esquerda, né, a mais alta ali da esquerda, está indo para Taiwan amanhã, né? Então vamos passar para o seguinte. Ali é o pessoal que trabalha com a gente na escola de inglês. Na foto da esquerda, eles estão vendo uma espada. Vocês conseguem ver a espada aí, não? Consegue ver uma espada lá? Essa espada aí é uma réplica daquela espada de Aragorn, daquele filme O Senhor dos Anéis. Alguém assistiu O Senhor dos Anéis aí? Legal, né? Interessante. Um filme legal. Essa espada aí, o meu irmão me deu um dinheiro de presente de aniversário. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse dinheiro e tal. Aí comprei uma espada. Essa espada é uma réplica daquele filme. Uma espada espetacular, pesada, de ferro mesmo, de ferro de aço, não sei. E é muito legal, uma réplica exata, muito legal mesmo. Tem até aqueles desenhozinhos na lâmina da espada, aquela linguagem élfica, como é que é? É mais ou menos assim, né? E aí eu levei para eles, eu falei para eles que tinha espada, né, na aula de inglês e tal. Eles disseram, eu quero ver e tal. Aí eu levei para eles a espada, aí aproveitei e falei para eles da luta entre o bem e o mal. Tá bom? Aí falei que existe Jesus, né? Jesus é a luz, e a gente precisa da espada, que é a palavra de Deus, né, para discernir o caminho, né? Então foi uma oportunidade para falar de Jesus para esses 4, eu chamo de os 4 mosqueteiros, né? São 4 alunos bem legais, a gente dá aula de inglês para eles lá. E a foto da direita lá é uma família missionária que a gente conversou, orientou, e agora estão se preparando para ir para a Índia. E aqui embaixo são outros 3 alunos que estão tendo aula de inglês lá numa pequena cidade de Taiaçu. Agora são alunos de Tereza, né, Tereza? E a gente está tendo oportunidade de testemunhar para eles também. Eles já sabem que eu sou cristão, né? O último da esquerda lá, ele é evangélico, e os 2 aqui são católicos, tá? Então a gente ora pelos alunos e tal, conversa com eles, aproveita oportunidades para falar. A foto da direita lá é uma fotografia de noite, de fora da escola, mas dá para ver que a escola está com a porta aberta e com a luz acesa lá dentro, né? Então é uma imagem da nossa experiência, né? A gente vive muitas vezes num lugar de escuridão, mas dentro onde nós estamos, a gente tem a luz de Cristo para iluminar a vida das pessoas com quem nós temos contato. Então a nossa vida precisa ser iluminada.
pela presença de Jesus, né? E a possibilidade da viagem, continuo orando aí para ter recursos financeiros para viajar, para visitar o Marjuba e a Fátima. E adquirir a passagem, eu tenho que tirar um novo passaporte, meu passaporte já expirou. E o Marjuba é aquele que está de camisa branca ali no meio. E ali é o local onde o Marjuba vive. Ele estava, não sei se já falei essa com os irmãos, ele estava desempregado, ele era muçulmano. E Deus tinha falado para ele para se mudar de onde ele estava, para ficar mais perto, para vir aonde ele iria ter a nova residência. Ele falou para mim mesmo sendo muçulmano, Deus falou para ele. Ele falou, Deus falou comigo para mudar meu de endereço, né? E ele mudou. Ele falou isso para mim depois que se converteu. Então Deus fala com os muçulmanos também. E aí quando ele se tornou nosso vizinho, nós nos mudamos para casa, onde nós passamos a morar. Depois que ele tinha se mudado para a casa que ficava na porta seguinte, vizinho de parede, vamos dizer assim, né? Ele se converteu ali em casa, se tornou cristão e estava desempregado, como eu falei. E aí, quando ele se converteu, ele vivia muito deprimido em casa, né? Num quarto escuro, com luz apagada, fumando vários cigarros por dia, e a mulher tendo que trabalhar fora para sustentar, trazer um pouco de comida para casa. Tinha 3 filhos, e a mulher se matava de trabalhar como empregada doméstica, e ele estava lá deprimido em casa, sem força para sair, para procurar emprego. Emprego lá não é fácil, tem talvez, 30% da população desempregada, não sei, 25%, 40%. Então, emprego lá é difícil. Ele vivia deprimido lá. Aí, quando ele se converteu, a gente passou a ensinar para ele o caminho de Jesus, né? E aí, um dia ele chegou para mim e falou, bateu em casa lá, né? Carlos, o Espírito Santo falou comigo. E isso para o muçulmano é uma coisa extraordinária, porque o Deus dos muçulmanos não fala com as pessoas, é um Deus distante. As pessoas têm que temer a Deus no mau sentido, né? Ter medo mesmo de Deus, respeito para lá, né? Mais para um lado mais negativo, né? Sem amor, né? E ele falou para mim que o Espírito Santo tinha falado com ele. Aí eu falei para ele, o que o Espírito Santo falou para você? Aí ele falou, levanta e vai trabalhar. Foi isso que o Espírito Santo falou para ele. Aí ele começou a procurar emprego, achou emprego, começou a vender fruta numa praça. Aí a gente descobriu que ele tinha dom pro negócio. Ele é ótimo comerciante, se dá bem com os fregueses, os fregueses gostam dele. Aí ele começou a se dar bem. Aí encontramos uma pessoa que é um inglês, que é um empresário, né? Que deu para ele um capital de giro de 200 euros para ele comprar melancia todo verão. E aí a gente dava para ele os 200 euros e ele devolvia, cada mês pagava um pouco para repor, né? O capital de giro. E aí, todo verão, ele tem esse capital de giro para ele usar para comprar bastante melancia, porque melancia é a fruta que mais vende lá, no verão, né? E aí ele prosperou, ele tinha só uma carrocinha que ele empurrava, né? Para vender as frutas, e agora ele juntou umas 3 carroças, deixou no lugar fixo, armou essa tendazinha por cima, ele organiza as frutas de forma bonitinha, né? Ali e tal. E tem uma freguesia boa, isso aí em frente à mesquita, de uma das praças grandes lá da cidade, né? E ele tem o celular dele tem a Bíblia, né? Que ele pode ler a Bíblia no celular, que é uma ótima conquista tecnológica que a gente pode usar para evangelizar as pessoas. Então esse é o Marjuba e a gente vai parar por aqui.
Pastor, tem até que horas? Já passou o horário, né? Então tá. A razão que a gente foi para a escola de inglês é que hoje, com a mudança das questões de entrada em países, para você trabalhar com o evangelho, você não consegue visto como missionário, você não consegue visto para entrar. Então, hoje, a forma mais fácil é você entrar na área de business. Então, para nós é um preparo, porque no futuro nós vamos voltar, se Deus quiser, a hora que a meninada quer acabar a nossa missão aqui, a gente não sabe quanto tempo tem ainda, mas... E isso é uma forma da gente abrir caminho para outros. A gente já abriu a área social, na razão social, de uma forma que a gente possa abrir, e nós abrimos com a mesma escola de inglês, tivemos uma abertura para abrir franquia deles em outros países. Eles já têm no Japão, já tem em outros países na América Latina, Uruguai, Paraguai. Então é uma forma da gente ter o apoio logístico, né, para entrar em outros países de uma forma mais bem aceito do que a gente estava entrando anteriormente, né?